Banrisul definiu um payout gigantesco para 2022, maior inclusive que o do Banco do Brasil. Será que o Banrisul é o banco mais barato da bolsa? Eu sigo comprando? Vou trazer para vocês também preço teto atualizado e projeções. Então vamos ao vídeo. Salve, salve, investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar, você clica aí no botãozinho de inscrever-se para ajudar esse canal, tá bom? E o Banrisul soltou um fato relevante a respeito do percentual de distribuição do lucro líquido distribuído na forma de juros sobre capital próprio ou dividendos para o exercício de 2022, ou seja, o payout, que é o percentual de lucro líquido que é distribuído aos acionistas na forma de dividendos ou JCP. Lembrando que o Banco do Brasil, por exemplo, definiu um payout de 40% para o exercício de 2022. Esse payout é idêntico ao payout de 2021 e por mais que os resultados de Banco do Brasil sejam espetaculares no ano de 2021, ele ainda segue conservador quanto ao payout. Só que o Banrisul veio aqui e definiu um payout ainda superior. Dessa forma, o Banrisul comunica aos seus acionistas que, de acordo com a sua política de remuneração, seu conselho de administração aprovou, nessa data, dia 16 de março, a proposta encaminhada pela diretoria executiva em adotar o percentual equivalente 50% sobre o lucro líquido da companhia, em caráter excepcional para o exercício social de 2022, ou seja, esse payout de 50% por enquanto vale apenas para 2022 por estar em caráter excepcional. O Banrisul explica que o percentual de payout proposto pela companhia considerou as métricas constantes em sua política de remuneração dos acionistas, em especial as projeções de resultado, ou seja, o banco está otimista quanto aos seus resultados e por isso, em caráter excepcional, ele definiu ali 50% de payout, bem como sua condição financeira e nível de capitalização, o orçamento de capital e suas metas e respectivas projeções, a declaração de apetite e tolerância a riscos e as perspectivas futuras nos mercados de atuação. Então já houve a aprovação da diretoria, do conselho de administração e agora isso deve ser deliberado em Assembleia Geral da companhia a ocorrer no dia 27 de abril de 2022 e obviamente vai ser aprovado esse payout, afinal o controlador ali é o estado do Rio Grande do Sul e ele tem interesse no recebimento de ótimos proventos. Vamos ver se realmente esse payout aqui é sustentável, conforme os resultados apresentados pelo Banrisul. Primeiro ponto que eu gostaria de destacar, que vocês já devem saber, o Copom elevou a taxa Selic no dia 16 também para 11,75% ao ano. Saiu de 10,75% para 11,75%. Taxa Selic alta beneficia bancos e seguradoras porque eles conseguem ganhar mais nos seus contratos, afinal os juros estão mais elevados. Esse é um primeiro ponto que favorece os bancos, entre eles o Banrisul. Na minha carteira, eu tenho ações preferenciais classe B finalzinho 6 do Banrisul. A minha participação frente à minha carteira é pequena, apenas 500 ações, isso dá R$ 5.016 de valor de aquisição. Isso representa 1,7% aproximadamente da minha carteira. É uma posição pequena porque eu já estou bem exposto a banco. De qualquer sorte, isso não significa que o banco está caro. Olha, recentemente o Banrisul também editou um fato relevante a respeito de pagamento de JCP, referente ao primeiro trimestre de 2022. Serão 28 centavos líquidos por cada ação, pagamento no dia 29 de março de 2022 e data com ou data de declaração dia 16 de março. Então já foi essa data com. A data do dia 17 que está sendo publicado esse vídeo já está negociando ex-JCP. E por isso está vendo essa queda aqui de 1%, em contrariedade às demais ações aqui da minha carteira, por exemplo. A única outra que está caindo um pouquinho é a Taesa, 0,22%, mas também está acima dos R$ 41. Portanto, eu que tenho 500 ações, irei receber 500 vezes 0,28, R$ 140. Parece pouco, mas vamos ver em percentual quanto isso representa de dividend yield em apenas um pagamento trimestral de JCP, sendo que o Banrisul costuma pagar ali esses 20 e poucos centavos a cada trimestre. No ano passado ele pagou apenas 22 centavos a cada trimestre ali, e se ele já pagou 28 nesse, pode ser que ele pague 28 centavos nos outros períodos. É difícil de acontecer, mas pode acontecer. Se você pegar os últimos 12 meses e estudar pelo menos R$ 1 por ação. A projeção de dividendos diante desse novo payout subiu para 1,21 por ação na plataforma GF+. É muita coisa. 1,21 por ação na cotação atual de Banrisul 6 a 10,28, isso vai dar um yield de 11,7%. No meu caso, com um preço médio aproximado de R$ 10,00, 10,03, vamos colocar 10,05, daria 12% de yield. Então, muitas pessoas podem esperar aí, no mínimo, 11, 12% de dividend yield para 2022, principalmente com esse novo payout. O que já dá um ganho aí acima da Selic só com os dividendos, o que é muito raro hoje no país. Muita gente se pergunta qual Banrisul comprar. Olha, Banrisul é muito simples. Eu optei pelas ações com final 6 por causa da liquidez. Aqui, a liquidez realmente é muito importante, porque enquanto as ações preferenciais classe B negociam 23 milhões de reais por dia na média,
As ações preferenciais classe A, finalzinho 5, negocia só R$ 8.000, é muito pouco, e as ordinárias negociam apenas R$ 80.000, muito pouco também. Aqui, de fato, o risco de liquidez é grande. Quanto aos resultados apresentados pelo Banrisul em 2021, chama atenção para uma situação aqui. Assim como o Banco do Brasil, cujo trunfo, digamos assim, é a carteira de crédito rural, o Banrisul começou a se direcionar para isso. Perceba que o negócio principal do Banrisul ainda é a carteira comercial aqui, principalmente pessoa física, até por isso que a margem líquida do banco é um pouco baixa em relação aos demais bancos, justamente porque ele é muito dependente da pessoa física, crédito consignado, etc. Mas está focando bastante hoje no rural, que justamente é o que torna os resultados do Banco do Brasil bastante robustos e o Banrisul está seguindo essa direção. Veja aqui, enquanto a carteira de consignado do Banrisul subiu 8%, a carteira de crédito rural, se você pegar dezembro de 2019 a dezembro de 2021, teve uma explosão de 81%. Então o banco já está se direcionando nesse ponto, o que acende uma ponta de esperança quanto ao crescimento desse banco, já que o Banrisul ele não cresce tanto quanto os demais bancões, até por isso que o Barsi não tem Banrisul. Veja que o CAGR do banco é de apenas 5,43%, é um crescimento relativamente baixo. Se você pegar o CAGR do Banco do Brasil é 22%, bem maior, e o do Banestes também, o Banco do Estado do Espírito Santo, também é o dobro. Então, de novo, isso acende uma pontinha de esperança em relação ao Banrisul, para não ficar apenas no recebimento de dividendos, mas também ter crescimento ali. O índice de inadimplência do banco caiu, fechou ali na faixa de 2,1%, é um índice bem controlado. Quanto ao guidance do banco, veja, a carteira de crédito rural espera-se um crescimento de 35% a 40%, muito acima da carteira pessoa jurídica, carteira pessoa física. Em relação ao guidance do banco, espera-se uma representatividade de 35% a 40% da carteira de crédito rural em relação à carteira de crédito total do banco, superando comercial, pessoa jurídica e comercial, pessoa física. Então 2022 pode ser um ano muito bom, talvez uma reviravolta aqui para o Banrisul, com foco na carteira de crédito rural. Ponto interessante a ser destacado é que o número de usuários nos canais digitais do Banrisul cresceu 39%, e isso só denota que os bancões não estão parados, apesar de serem estatais, em relação aos bancos digitais. Outro ponto que me chama a atenção foi que as receitas de tarifas e serviços subiram 0,9% em 2021. Isso só demonstra que o fato de os bancos digitais não cobrarem tarifas não está fazendo com que os bancões estejam reduzindo essas receitas em relação a tarifas. E isso é muito interessante, só denotando, pelo menos aí no curto e médio prazo, que é um mito o fato de que os bancos digitais irão desbancar os bancões. Na minha opinião, como ocorreu no passado em relação ao Itaú, que foi adquirindo tudo que tinha no mercado, é mais fácil os bancões abocanharem bancos digitais no futuro. A própria XP, que não é um banco, mas é uma corretora e é a maior do país, comprou o quê? Comprou a Modal Mais, e muita gente ficava falando de Modal Mais, nossa, é um novo banco aí digital, promissor, e acabou sendo comprado, né? O lucro do banco cresceu 20% em relação a 2020, quase alcançando 1 bi. Não é o lucro histórico do banco, já que 2019 foi de 1,2 bi, mas ainda assim o banco é lucrativo e vai pagar ótimos dividendos. E com um índice de inadimplência baixo, então o risco de se investir em Banrisul hoje é baixo, principalmente pelo preço. E aí a basileia do banco se mantendo estável ali na casa hoje dos 18%, é uma basileia muito boa. E o que é basileia, Luan? É uma métrica do Comitê de Basileia que diz o seguinte: qual a relação entre o capital próprio do banco e o capital de terceiros? Ou seja, qual o índice de solvência do banco, quanto ele está endividado? Esse índice fornece então informações sobre a capacidade que os bancos têm de cumprir suas obrigações de pagamento. O Banco Central exige um mínimo hoje de 11% e máximo de 50%. Bancos então que têm um índice de Basileia superior a 11% são solventes. Se você ir aqui no site Banco Data e digitar o seu banco, aqui eu digitei o Banrisul, você vai verificar aqui alguns dados da instituição financeira, e aqui consta que a Basileia do Banrisul está de 14,5%, só reforçando a sua solvência. Quanto aos indicadores de valuation, o Banrisul segue bem descontado, negociando a um PL abaixo de 5 vezes lucro, e é uma relação preço a valor patrimonial abaixo de 0,5, ou seja, você compra toda a estrutura empresarial e patrimonial da companhia pela metade do que ela realmente vale no que se refere ao seu valor contábil, seu patrimônio líquido. Seria a mesma coisa com as devidas proporções que comprar um imóvel de R$ 1 milhão por meio milhão.
E por mais que seja um banco estatal, hoje ele está negociando 50% abaixo de sua média histórica em relação ao PVP, de tal modo que isso aqui denota possível desconto. Em relação a preço-teto, o preço-teto projetivo do Banrisul Ações Preferenciais Classe B está em R$ 20,25. Só que isso aqui leva em conta o critério do Basel de 6%, por isso que fica um pouco distorcido. E não podemos levar em conta, no caso do Banrisul, 6%, porque o dividendo médio do banco é bem superior a 6%, é de quase 9%. Então seria melhor adotar aqui preço-teto médio, 15,34, isso te daria uma margem de segurança superior a 30% para comprar atualmente, só que você pode ser mais conservador, esperar, por exemplo, 10% de yield, como eu mostrei para vocês que é bem possível, principalmente com esse novo payout de 50%. Então pegar ali o dividendo projetivo do banco, que hoje está em 1,21, e dividir por 0,1, que seria 10%. Seu preço-teto seria de 12,10. Meu preço-teto de Banrisul é justamente 12 a 12,50. Até esse preço, comprar Banrisul, na minha visão, não há risco nenhum, principalmente por longo prazo. E quanto a essa projeção da plataforma GF+, de dividendo de 1,21 por ação, se você pegar ali os 28 centavos que podem ser pagos em 4 trimestres, dá 1,12, sendo que no meio do caminho pode ter dividendo, e dividendo não tem imposto de renda. Então era 33 centavos que virou 28, então 1,21 pode não ser uma projeção tão otimista assim, principalmente com o novo payout. Mas se você considerar que é apenas 1,12, apenas entre aspas, você poderia fazer o mesmo cálculo aqui de preço-teto, dividir por 0,1, que seria 10%, você teria preço-teto de 11,20. Ainda assim teria uma boa margem de segurança, já que o banco hoje custa 10,60. Mas já vai deixar aqui nos comentários o que você achou desse novo payout do banco. Você acha que é sustentável? Na minha opinião, sim, com uma taxa Selic tão elevada, com projeções de guidance boas em relação ao Banrisul, e com um resultado ali que não é dos melhores, mas se manteve estável, índice de inadimplência baixo, redução de provisões e também a Basileia sustentável, acredito que um percentual de 50% não seria algo irresponsável da parte do Banrisul. Mas eu quero saber a sua opinião, não deixa de comentar. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse aqui é o canal Melhor Investir. Até o próximo vídeo. Fui!